Fala galera, professor Fernando na área e hoje o vídeo é para falar um pouquinho sobre a pneumonia. Muitas pessoas têm muita dúvida sobre a pneumonia, até porque é difícil de identificar. Então a ideia hoje é falar um pouquinho sobre a pneumonia e se você entende os sinais clássicos da pneumonia. O objetivo do vídeo é que você consiga entender, interpretar o que é pneumonia, interpretar a imagem da pneumonia do raio-x e principalmente depois a gente transcrever isso para a tomografia, que é o principal método de análise dessa pneumonia. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que pneumonia ela é uma infecção barra inflamação do alvéolo pulmonar. Então, o vírus, a bactéria, o fungo, o parasita, ele vai se adequar até a região do alvéolo e lá vai criar um processo inflamatório barra infeccioso. E aí a gente vai mostrar daqui a pouco como que fica realmente esse processo. E aí, lógico, consequentemente, quando ocorre esse processo, a gente começa a perceber que existe um depósito de líquido, um edema, um processo inflamatório, tudo que acontece naquela região, e por isso que justifica uma solicitação correta de uma imagem radiográfica. Então eu vou colocar rapidinho só para a gente entender aí bem legal como são os sinais clássicos da pneumonia. Então, se você observar aqui, a gente tem um alvéolo pulmonar. Do lado esquerdo desse alvéolo, onde eu estou passando o azul, ele corresponde a um alvéolo saudável. Então, você tem a membrana alveolar, o pneumócito do tipo 1, o pneumócito do tipo 2, o macrófago presente, a membrana alveolar bem rígida, bem dura, e a presença de fibroblastos, surfactantes nessa região, e aqui o vaso sanguíneo exatamente para promover a troca gasosa. Quando a gente olha essa imagem já do lado direito, a gente já tem um processo inflamatório barra infeccioso em atividade. Então a gente começa a observar que você tem a presença do vírus, da bactéria, do fungo, que vai interagir e criar uma relação direta com o macrófago com uma célula de defesa, vai tentar combater esse vírus, esse fungo, esse parasita presente, e aí nesse combate começa a gerar um processo inflamatório intenso, liberando então leucotrienos, proteases, redes de fibrina, fatores TNF-alfa, beta, interleucinas do tipo 1, do tipo 2, do tipo 6, do tipo 8, e essa interação começa a liberar líquido dentro desse espaço, dentro dessa membrana alveolar, dentro desse saco alveolar, e começa a criar um líquido em excesso. Esse líquido ele pode ser tratado como um edema, inicialmente um edema, a presença de líquido, e aí começa a desencadear o que a gente menos espera, que é um processo inflamatório, uma redução da permeabilidade da membrana, e um processo inflamatório inicialmente ele é localizado, então dentro do saco alveolar, que vai se tornar um processo vascular, ou seja, ele vai escapar aqui desse saco alveolar, dessa membrana alveolar, e na troca gasosa a gente vai ter a presença desse processo inflamatório barra infeccioso, não mais apenas no alvéolo pulmonar, mas também na presença do vaso sanguíneo. O que isso representa para nós pensando em imaginologia? Bom, então se a gente tem um alvéolo que ele está infeccionado, com depósitos de edema, consequentemente ele vai criar a densidade, porque todas as respostas inflamatórias e infecciosas que estão acontecendo nesse único alvéolo, ela vai criar um efeito lá no interstício pulmonar. E quando ocorre essa lesão do interstício pulmonar, a gente tem um acúmulo de edema. Esse edema vai virar um líquido infeccioso, né, que a gente popularmente chama de pus, e essa presença desse pus, ou desse pus purulento, esverdeado, amarelado, tem como consequência criar um edema maior. E aí na imagem radiográfica, então na imagem do raio-x, a gente começa a observar a presença deste líquido em excesso, ou seja, a gente tem a presença do que popularmente a gente chama de pneumonia. Mas como que a gente consegue identificar se realmente essa é pneumonia e esses são sinais clássicos da pneumonia? Então, o primeiro ponto-chave é isso, é entender que nós temos um aumento da densidade por conta do aumento do processo inflamatório, inicialmente local, mas depois a gente aumenta essa presença desse pus, né, esse pus esverdeado, amarelado, em excesso, e aí como ele está em excesso, consequentemente ele aumenta a densidade, e essa região começa a se tornar mais visível. Um ponto muito importante, antes da gente até mostrar a tomografia, é observar que os hilos pulmonares não são processos infecciosos, lembram disso. Os hilos são apenas densidades criadas pela presença de três
pontos importantes dentro desse pulmão. A artéria pulmonar, a veia pulmonar e os brônquios principais. Então, os brônquios principais direito e esquerdo, as artérias pulmonares e as veias pulmonares. Se a gente colocar um ponto-chave disso, é sempre bom a gente marcar, porque não existe o início da pneumonia. Se nós temos um processo inflamatório em grande escala, consequentemente a gente tem pneumonia. A cultura de chamar que é um início de uma pneumonia virou por conta de entender que a sintomatologia ela corresponde muito parecido com a pneumonia, e muitas vezes o tratamento com antibiótico terapia também corresponde a isso. Então a dica que eu dou é que a gente sempre possa olhar um exame de tomografia do tórax. Por quê? O exame de tomografia do tórax é um exame totalmente representativo e apresenta os sinais clássicos do que a gente chama da pneumonia tradicional. Não que no raio-x não veja, senão se a gente voltar na imagem radiográfica, a gente tem a presença que a gente chama do vidro fosco presente, né? Se a gente olhar aqui, a gente tem o que a gente chama de vidro fosco. O que é o vidro fosco? O vidro fosco, na verdade, ele é uma densidade que contém permeabilidade de ar. Então, se a gente começa a observar e ver que tem permeabilidade de ar, a gente tem uma característica bem tradicional do vidro fosco. Porém, a gente não consegue afirmar isso. Então, a dica sempre é: vamos olhar a tomografia, porque a tomografia vai me dar 4 sinais clássicos da pneumonia tradicional. Então, primeiro, esse paciente ele tem um derrame pleural bem extenso, então deixa eu colocar uma seta aqui para a gente ter esse parâmetro. Então, ele tem um derrame pleural bem extenso, e a gente já começa a observar, dentro dessa seta, o que a gente chama de vidro fosco. Uma forma bem legal para você entender o que é vidro fosco é eu pensar num box de banheiro, como se fosse um box de vidro, que sem o chuveiro ligado, você consegue enxergar o outro lado, e com o chuveiro ligado, isso fica um pouco mais embaçado. Então, isso que a gente chama de vidro fosco. Então, o primeiro modelo clássico de uma pneumonia tradicional, que pode ser viral, bacteriana, fúngica ou parasitária, é a presença do vidro fosco. Então, existe permeabilidade, se você observar, tem vaso sanguíneo aqui dentro, e também a gente tem a presença do que a gente chama do vidro fosco tradicional. Outra coisa bem clássica da pneumonia, não sei se vocês já ouviram falar isso, a gente tem alguns sinais importantíssimos. Vou colocar aqui para vocês entenderem, né? Eu vou usar o ROI como referência. Tá vendo essa bolinha que está formando aqui embaixo? Isso a gente chama de formação do halo invertido. Toda vez que a gente observar essa formação do halo invertido, ele é uma formação clássica das pneumonias tradicionais. A gente observa a formação do halo invertido aqui, a gente está percebendo uma outra formação do halo invertido aqui. Então, toda vez que você observar que dentro de uma imagem da tomografia você tem a presença da formação que a gente chama de halo invertido, é uma característica tradicional das pneumonias virais, bacterianas, fúngicas e parasitárias. Outro sinal clássico, não sei se você já tinha ouvido falar isso, é a pavimentação em formato de mosaico. O mosaico mesmo, mosaico de estádio, mosaico de chão, quando você observa essa característica bem tradicional, que ele é como se um fosse parecido com o outro, tá vendo? Então é como se eu tivesse um conjunto de formações que aumenta a sua densidade, são bem parecidas. Essa é uma característica clássica também da pneumonia tradicional, que a gente chama de pavimentação em formato de mosaico. E a última das características, que é uma das duas últimas, na verdade, são as mais preocupantes, é o que a gente chama de atelectasia barra consolidação pulmonar. Então, quando a gente começa a observar que alguns pontos importantes desse pulmão, você não tem a presença nem a passagem de ar, nem a presença de sangue, é uma condição um pouco bem preocupante, porque se não passa nem ar, se não passa nem sangue, a gente está exatamente na transição atelectasia contra consolidação pulmonar. E essa transição ela é bem preocupante, porque quando consolida, a última etapa desse processo é virar fibrose pulmonar, e aí fica bem difícil, bem complicado de você tratar. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu interromper meu compartilhamento.
E aí, curtiram a dica? Então, guardem essa informação que ela é mega importante. Toda vez que você vai observar uma radiografia, observem a relação do vidro fosco, né, que é o mais fácil da gente identificar, e na tomografia, ou no raio-x ainda, a telectasia e consolidação. Agora, na tomografia, a gente tem que observar o vidro fosco, pavimentação em formato de mosaico, formação do halo invertido, a telectasia e consolidação pulmonar. Valeu, fiquem atentos nessa dica. Um grande abraço a todos e me sigam no canal. Um abraço, tchau, tchau.